Você já leu a Bíblia e depois de ter terminado a leitura, você fechou ela e notou que você não se lembrava de nada do que tinha acabado de ler? Se sim, então fica comigo que eu quero compartilhar com você três segredos que inclusive são pouco falados que vão te ajudar a entender melhor e se lembrar daquilo que você lê na palavra de Deus. E olha, alguns deles são pouco falados. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Rafael aqui do canal Memorizando as Escrituras, onde eu compartilho aqui com vocês tudo a respeito de memorização bíblica, interpretação bíblica, passagens muitas vezes difíceis de entender. O objetivo aqui deste canal é esse. E aqui nesse vídeo em específico, a gente vai estar tratando de três técnicas poderosas que vão ajudar a melhorar a guardar mais a palavra de Deus tanto na sua mente quanto no seu coração. Pensa na seguinte situação que eu já passei por isso e eu tenho certeza que você também já passou. De você pegar a palavra de Deus para ler e depois de você ter terminado de ler, você perceber que você não absorveu nada daquilo que você leu durante a leitura. Já aconteceu com você? A questão é que a maioria das pessoas acham que elas vão conseguir lembrar daquilo que ela acabou de ler na Bíblia, simplesmente lendo ali uma vez, e aquilo ali já vai ficar na sua mente. Só que o nosso cérebro, ele não foi feito para memorizar dessa forma. Sabe, inclusive, que o nosso cérebro, ele aprende as coisas muito melhor por histórias do que por frases soltas? Vou dar um exemplo para você. O que é mais fácil de você memorizar? A história de Davi e Golias ou memorizar os 10 mandamentos um por um? Deixa eu te falar. A história de Davi e Golias é muito mais fácil. Por quê? Porque uma história você consegue pensar, você consegue vivenciar, você consegue se colocar no lugar dos personagens. Agora, por exemplo, os 10 mandamentos são simplesmente palavras, frases colocadas uma embaixo da outra. Então, você tem um pouco mais de dificuldade. E como história tem ação, tem emoção, tem fatos, personagens, é muito mais fácil o cérebro se lembrar dessas coisas. E esses são os segredos para a gente poder estar lembrando um pouco melhor o que a gente lê na Bíblia. Porque o problema é que muitas vezes tentaram ensinar a gente a memorizar a Bíblia como se fosse uma lista de supermercado. Mas na verdade é que existem métodos muito mais fáceis da gente ler e memorizar a palavra de Deus. Então vamos direto ao conteúdo e anota aí as três dicas para você conseguir lembrar melhor o que você lê na palavra de Deus. Dica número 1. Contexto é melhor que texto isolado. O seu cérebro ele se lembra melhor de fatos inteiros, não de fatos isolados, quando se trata de histórias. Como assim? Quando você for ler, evite estar lendo trechos isolados de uma passagem, de uma epístola da Bíblia. Leia o contexto inteiro, porque você vai estar entendendo muito melhor sobre o que aquela parte em específica está querendo dizer. Porque, por exemplo, quando você lê só uma passagem pequena ali, alguns versículos de uma epístola de Paulo, por exemplo, aqueles versículos que você leu, eles na verdade eles estão dentro de um contexto maior, de algo que o autor estava querendo dizer. Então, quando você pega para ler o contexto inteiro do capítulo, ou às vezes até mesmo do livro inteiro, você consegue entender melhor aquela passagem. Vou dar um exemplo simples para você. Todo mundo conhece a passagem de Filipenses 4,13, que fala: Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você souber que o apóstolo, quando ele estava falando sobre essas coisas, ele esteve preso, ele passou por dificuldades, ele passou por necessidades, e ele está falando ali sobre ele conseguir estar contente em Cristo em qualquer situação, seja uma situação boa ou uma situação ruim. Então, quando você para ver, pensar que quando ele escreveu isso, ele estava passando por essa situação, fica muito mais fácil de você conseguir se lembrar disso depois. Dica número 2. Fale para você o que você acabou de ler, também conhecido como a lei do ensinamento. Terminou de ler um capítulo, um trecho da Bíblia? Fecha a Bíblia ali e ensina, fala para você mesmo ou para uma pessoa que está do seu lado, ou finge que tem alguém do seu lado, e explica para essa pessoa o que você acabou de ler e o que você entendeu desse texto. Por quê? Porque quando você fala aquilo que você leu, você organiza melhor as informações e o seu cérebro ele fixa melhor aquele conteúdo. Olha só que legal, por exemplo, se você pensar que Jesus ele curou um cego de nascença para poder mostrar que ele é a luz do mundo, só de você explicar desse modo, já fica muito mais fácil você se lembrar dessa passagem. E nossa dica número 3, o que é?
Faça perguntas para você mesmo durante a leitura. Como assim? É que se você pegar a Bíblia, você acabou de ler. Aí você fala, eu quero lembrar melhor o que que eu li. Aí você vai e você lê de novo o texto. Mas você lê da mesma forma que você leu da primeira vez. Deixa eu te falar, vai adiantar? Até pode adiantar, mas não vai ajudar muita coisa. Sabe por quê? Porque não adianta você pegar o texto e você ler ele novamente como um robô. Quando você for ler, você deve interagir com o texto. Você deve fazer perguntas, por exemplo: poxa, o que mais que eu gostei aqui? O que desse texto mais falou comigo? O que que teve de mais interessante aqui? Se eu fosse resumir todo esse texto em uma única frase, que frase seria essa? Essas perguntas, elas fazem o seu cérebro trabalhar. E guarda essa frase, ó. Tudo aquilo que você coloca esforço, o seu cérebro memoriza mais. Conseguiu entender? Então, se você está gostando, fica até o final que eu ainda vou ter uma dica bônus para dar para você. Mas antes da gente continuar, vamos só resumir o que a gente aprendeu aqui, que é o quê? Dica número 1. Você lê o texto junto com a história toda. Dica número 2 é você explicar em voz alta para alguém aquilo que você acabou de ler. E número 3 é você reler o texto fazendo perguntas ativas. E como prometido, aqui vai a dica bônus que vai turbinar ainda mais a sua leitura e a sua memorização, que é o quê? Leia em voz alta. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, mas sempre que possível, que você quiser se lembrar mais de algum texto, leia esse texto em voz alta. Por quê? Porque quando você ler, ó, presta atenção nisso aqui. Quando você lê, você ativa áreas do seu cérebro. Só que quando você está lendo, você está ativando seu canal visual. Então, algumas áreas são ativadas. Mas quando você lê em voz alta, além de você estar ativando o seu canal visual, você também está ativando seu canal auditivo. E durante a leitura, quanto mais áreas do seu cérebro estiverem ativas, mais fácil o seu cérebro vai se lembrar daquilo depois. Interessante isso, não é? Mas olha, então se você gostou disso que você aprendeu aqui, dá um joinha, compartilha esse vídeo com alguém para que possamos alcançar mais pessoas, para que a palavra de Deus ela possa ser lembrada, memorizada e principalmente guardada no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.